O extra da novela capítulo 32. Mesma cama, sonhos diferentes. 2. Subi uma montanha e, das inúmeras árvores em seu pico, escolhi o pinheiro vermelho mais alto para escalar. Da copa das árvores, olhei ao redor. Eu podia ver tudo no horizonte. Nem os pinheiros densamente compactados nem o número incontável de folhas podiam impedir os olhos de 1000 milhas. Tudo estava à minha vista. Um jovem cadete sem nome perseguindo um javali. Uma casal do segundo ano que estava se beijando em vez de caçar. Shinain que estava habilmente atirando suas flechas e Sven que estava jogando pedrinhas em um riacho. Shinain e Sven se separaram por sua aposta em quem caçaria mais animais selvagens. Como tal, Shinain estava focada na caça, mas Sven não. Ele estava olhando fixamente para o riacho. Claramente não era para caçar um animal selvagem. Mas então, algo estranho aconteceu. Do lado oposto do riacho, um animal selvagem apareceu. Era um gato leopardo, um dos animais mais comuns. Sven nem sequer vislumbrou, mas um tentáculo disparou de suas costas, voando em direção ao gato leopardo como uma lança perfurando seu pescoço. O gato leopardo foi então arrastado para Sven um espeto. Claramente, era o poder de Asmodeus. Sua caça continuou assim por uma hora. Shinain procurou por animais selvagens, enquanto Sven matava qualquer animal selvagem que chegasse a um alcance de 300 metros dele sem mover um dedo. Então, aparentemente porque o tempo prometido havia acabado, os dois se juntaram no riacho. Um total de 6. 3 javalis, um gato leopardo e 2 coelhos. Shinain falou com orgulho. Como você pode ver, matei 8. Sven sorriu enquanto apontava para os animais selvagens empilhados ao lado dele. Imediatamente, o queixo de Shinain caiu. Sério? Shinain se aproximou da pilha de cadáveres e confirmou as palavras de Sven. Uau, você não estava brincando. Como você encontrou 8? Shinain sentou-se ao lado de Sven enquanto bagunçava o cabelo. Você os trouxe de algum lugar, não foi? Quanto você pagou? Ela brincou enquanto cutucava o braço de Sven. Da minha perspectiva, parecia que Shinain o estava levando. Na realidade, ela provavelmente estava fazendo isso sem pensar. Então agora você tem que me conceder um desejo, certo? Traço. TSK, sim. O que você quer? Eles tinham apostado em um desejo. Eu estava começando a entender por que Sven perdeu o controle. Sim. Traço. Sven olhou diretamente nos olhos de Shinain. Então, ele balançou a cabeça com um sorriso. Não e nada. O que é isso? Diga-me. Tirei minha arma do espaço extradimensional do Stigma. Eu estava a cerca de 1 quilômetro de distância, mas podia atirar daqui sem problemas. O éter aderiu à arma e aumentou seu desempenho. Você vê. Porque Sven enlouqueceu fazia sentido se ele confessasse e fosse rejeitado. Sven se apaixonou à primeira vista quando viu Shinain no início do ano letivo. Além disso, Asmodeus, o diabo com o qual Sven foi contratado, era o diabo da luxúria. A resistência dificilmente existia em um Djinn com emoções amplificadas de obsessão. Gosto de você. Shinain franziu a testa com a confissão repentina. O que você está dizendo tão de repente? Traço. Você não gosta de mim? Claro que não. Faz, o quê? 2 dias desde que nos falamos pela primeira vez. Você espera que eu me apaixone por você em 2 dias? Bem, talvez você tenha, mas eu não. Shinain se levantou friamente. Sven abaixou a cabeça. Ele foi apenas rejeitado, mas seu corpo já estava começando a se transformar. O poder da magia negra estava subindo de partes de seu corpo. Apontei minha arma para a cabeça dele. Além disso, gosto de homens mais fortes que eu. Do que você. Sim, e você é muito mais fraco do que eu, então não consigo te ver como um homem. Com isso, o interruptor foi acionado. Os olhos de Sven ficaram vermelhos como sangue. Embora tenha conseguido aguentar até agora, Sven era apenas um extra. E este era o limite de um extra. Sério? Sven se levantou. Shinain falou sem se virar para olhar. Sim. Então não entre em contato comigo a partir de agora. Sinto muito, mas acho que cortar nosso relacionamento de forma limpa será melhor do que continuar amigos e lhe dar falsas esperanças. Sven se inclinou para Shinain. Ao mesmo tempo, eu atirei. O ponto-alvo era a cabeça de Sven. Mas a localização real do impacto foi seu ombro.
Foi por causa da distância entre nós e o fato de que Sven se mudou. Sven deve ter planejado pular em Shinaiyun, mas por causa da minha bala, ele perdeu o equilíbrio e acabou dando uma cabeçada nela. Reino Unido. Shinaiyun voou para frente depois de ser atingido por Sven. No entanto, ela aterrissou sem choque com um ágil rolo para frente. Ela rapidamente se virou. Imediatamente, ela viu Sven cujo corpo havia se transformado em um Djinn. Você. Traço. Sven olhou para Shinaiyun e enviou seus tentáculos atrás dela. Eu atirei consecutivamente. 1, 2, 3, 4. Esvaziei a revista. Mesmo enquanto ela estava perplexa com o apoio misterioso, Shinaiyun fez o que precisava fazer. Ela rapidamente pulou para trás para ganhar distância antes de disparar seu arco. Uma flecha penetrou no ombro de Sven. Mas mesmo com uma flecha saindo dele, Sven correu em direção a Shinaiyun e agarrou a cabeça dela. Mas Ele então a jogou no chão enquanto gritava alto. Traço. Mais forte que você. Estrondo. Sven sentou-se em Shinaiyun em posição de montaria. Shinaiyun lutou e reuniu o poder mágico em sua mão. Em um piscar de olhos, o poder mágico se condensou na forma de uma adaga. No entanto, Sven agarrou seu pulso antes que ela pudesse se mover. TSK. Eu não poderia ajudá-la a esta distância. O corpo de Sven estava coberto com poder mágico reforçado. Balas comuns não conseguiam penetrar nessa barreira, mas usar uma bala leve também era impossível. Porque Shinaiyun estava bem abaixo dele, ela também seria varrida. Sem outra escolha, pulei de árvore em árvore. Ao mesmo tempo, mudei a Desert Eagle para sua forma de espingarda. Eu tive que me aproximar e explodir sua cabeça, que tinha um reforço de poder mágico mais fraco devido à sua transformação incompleta de Djinn. A distância de 1 km foi encurtada em um momento. Aterrissando suavemente no chão, me aproximei de Sven e Shinaiyun. Up. Sven manteve Shinaiyun viva. Como eu disse antes, Asmodeus era o diabo da luxúria. Ficou claro que o Djinn contratado de Asmodeus gostaria de fazer. Vendo Sven lambendo o rosto de Shinaiyun, eu fiz uma careta de desgosto e coloquei o cano da arma ao lado de sua cabeça. A frieza do aço fez Sven estremecer. Seus olhos rolaram para mim. Puxei o gatilho imediatamente. O cartucho de espingarda atravessou a cabeça de Sven e estragou seu interior. Sven voou para longe, gritando. KKKKK. Felizmente, você está vivo. Olhei para Shinaiyun. Seu rosto estava molhado de saliva e havia feridas em seu corpo, mas ela estava viva. Tentar brincar e morrer em vão, esse era precisamente o traço especial dos Djinns Flust. Suporte. Quando estendi minha mão para Shinaiyun, um tentáculo veio voando em minha direção. Aether instantaneamente formou um escudo e me protegeu do primeiro ataque. Mas Sven voou em minha direção usando seu tentáculo. Ele golpeou levemente o escudo de Aether e agarrou meu pescoço. Foi uma dor indescritível. Como eu estava sendo sufocado, fui privado de oxigênio. Eu não conseguia respirar e não conseguia falar. Tudo o que eu podia fazer era lutar. Minha visão começou a ficar turva. Eu não podia sentir meus membros. Meu corpo estava entorpecido, mas não vi nada como minha vida passando diante dos meus olhos. Meus pensamentos foram interrompidos e meu pulso começou a desacelerar. Fechei meus olhos. Eu não estava familiarizado com a sensação da morte. Solta, seu desgraçado. Como um relâmpago, o grito de alguém acordou minha consciência de adormecer. Shinaiyun estava voando pelas costas de Sven. Ela balançou uma espada longa incrivelmente longa. Do ombro de Sven até a cintura, a espada o cortou ao meio. Puak. Sven desmoronou em duas metades, e eu engasguei por ar no chão. Esta foi a primeira vez que me senti tão grata por ter oxigênio. Ah! Hectares! Hectares! Depois de 3 calças grandes, encostei-me a um tronco de árvore. Uau! O que foi isso? Um sabre de luz. Então, falei com indiferença enquanto apontava para a espada longa nas mãos de Shinaiyun. Shinaiyun formou uma espada puramente com poder mágico. A lâmina da espada surgiu com poder mágico, enquanto o cabo estava calmo sem movimento. Eu sabia o quão difícil era alcançar essa harmonia perfeita. Mesmo Kinsu não seria capaz de fazer isso. Só foi possível para Shinaiyun, pois isso era parte de seu verdadeiro dom. Não sei. A espada de poder mágico em suas mãos desapareceu.
Shai Naeun e eu nos encaramos silenciosamente. Quanto mais eu olhava para ela, mais eu percebia em que estado ela estava. Ela estava sangrando profusamente de seus ferimentos, e suas roupas estavam rasgadas em pedaços, revelando sua calcinha. Tirei meu casaco e o empurrei para ela. Mas Shai Naeun apenas olhou para ele. Pegue. Você está bem? Ela fez uma pergunta estranha em vez de pegar o casaco como eu disse. Sim. Estou feliz. E você? Você está bem? Estou bem. Baki. Shai Naeun desmaiou assim que disse isso. Era apenas óbvio com quanto poder mágico ela usava. Eu a virei para que ela ficasse de frente para o céu e coloquei meu casaco sobre ela. Então, eu olhei para o local onde Sven estava. Sem um som, sem deixar para trás um único traço de sua existência, Sven se dissipou no ar. Esta foi a morte de um Djinn. Como os humanos contraíam demônios usando suas almas como preço, eles pertenciam ao diabo contratado mesmo na morte. Já, as árvores choravam sombriamente. Amanhã, a Alemanha receberia uma notícia trágica. SSSSS. Shai Naeun abriu os olhos ao som de folhas eriçadas e à brisa gelada do vento. O céu estava completamente escuro. Mas antes que ela pudesse questionar onde estava, uma dor intensa varreu sua cabeça como um tsunami. Shai Naeun agarrou sua cabeça. Uma dor semelhante a cacos de vidro rasgando sua cabeça desapareceu depois de atormentá-la por um longo tempo. Ah! Uma vez que a dor diminuiu, Shai Naeun recuperou o fôlego enquanto ainda estava deitada no chão. Só então ela se lembrou do que aconteceu. Foi um sonho. Tudo o que ela experimentou parecia tão distante, e ela naturalmente se perguntou se tudo não passava de um sonho. Mas as feridas em seu corpo e o casaco que a cobria lhe diziam que era tudo real. Oh, certo. Shai Naeun levantou a parte superior do corpo. Mas naquele momento, ela descobriu a silhueta de um homem e gritou de surpresa. Ah! Oh Deus, você me assustou. Sua vez. Era Qin Ajin. Encostado a uma árvore, ele estava olhando para seu smartwatch. Era Qin Ajin novamente. Toda vez que algo acontecia, ele sempre estava lá. Embora, também foi graças a ele que ela escapou da morte 3 vezes. Que horas são? 10 da noite. O que? É toque de recolher em breve. Shai Naeun tentou se levantar rapidamente. Mas ela não podia sentir suas pernas. Querendo saber o que estava acontecendo, ela tentou movê-los novamente. Ainda assim, nenhum dos dois se moveu. Não importa quantas vezes ela tentasse, eles não se mexiam. Um terror indescritível a invadiu, fazendo seu coração bater forte. O que? Milímetros minhas pernas. O que errado com minhas? Exaustão de poder mágico. É sua primeira vez? Exaustão do poder mágico. Exaustão do poder mágico. Shai Naeun tinha ouvido falar sobre isso. A definição do dicionário era um estado em que uma pessoa foi completamente drenada de poder mágico. Uma vez que uma pessoa usasse completamente seu poder mágico, sua taxa de recuperação de poder mágico seria reduzida drasticamente e ele ficaria acamado por pelo menos 2 dias. Sim. Depois de uma breve resposta, Qin Ajin se aproximou de Shai Naeun. Então, ele se ajoelhou com as costas apontadas para ela. Essa ação incompreensível fez Shai Naeun franzir as sobrancelhas. O que? Subirem. Você não pode andar. Eu pareço louca. E daí, você quer ficar aqui para sempre? O olhar de pena de Qin Ajin não era nada menos que humilhação. Mas ela não tinha outra escolha. Ela ficaria perturbada sem a ajuda dele. Shai Naeun colocou os braços em volta do pescoço dele e se levantou. Vou. Sim. Qin Ajin começou a descer lentamente a montanha. Observando a paisagem distante, Shai Naeun pensou, Sven era um Djinn. Então ele era o culpado por trás dos desaparecimentos dos cadetes. Djinns eram pessoas que já foram humanos, então desde quando Sven era um Djinn? E de onde Qin Ajin surgiu? Não me diga, ele estava constantemente me seguindo. Esse cara. Ele realmente gosta de mim? Shai Naeun precisava de mais tempo para processar tudo o que aconteceu hoje. O extra da novela capítulo 33. Período de exames. 22h55 Cheguei em segurança à estação portal de Gangwon-do com Shai Naeun. Felizmente, não havia muitas pessoas ao redor. Eu coloquei Shai Naeun em um banco próximo. Ela olhou para seu smartwatch e murmurou. É quase toque de recolher. Imediatamente, fiquei sem palavras. Ir para Cuba em seu estado atual era ridículo.
Fale com seu pai. Por quê? Você sabe por quê. Vá se tratar em um hospital. Eu me virei para o portal, deixando Shanae sozinha no banco. Vou. O que? Onde? Para Cubo. Você pode devolver meu casaco mais tarde. Leve-me também. Ei. Ah. Shanae tentou se levantar e caiu para frente. Olhando para seu estado lamentável, não pude deixar de suspirar. Você realmente deveria ir a um hospital. Shanae encerrou os dentes e olhou para mim. Seus lábios tremeram. Parecia que ela realmente não queria ligar para o pai. Era compreensível. O pai de Shanae era o chefe de um grupo Shibol. Ele era um homem ocupado e importante. Mesmo que ele fosse atropelado no momento em que ouvisse que sua filha estava ferida, Shanae não queria isso. Você tem um mordomo ou um atendente, certo? Sim, você pode ir. Shanae retrucou secamente. Tudo bem. Caminhei em direção ao funcionário do portal, então parei. De repente me lembrei de algo. Hoje, Shanae subconscientemente desencadeou seu dom. A espada de poder mágico que derrubou um Jin em um único golpe. Esse era o presente que Shanae precisava desenvolver. Ei, você ainda vai usar um arco? O que? O que você está falando? Você sentiu isso hoje, não é? O dom de Shanae era especializado em combate a curta distância. Mais especificamente, era especializado para a guerra. Contanto que ela tivesse um condutor de poder mágico, ela poderia amplificá-lo tremendamente. Por exemplo, seu dom poderia transformar uma espada de 2 metros em uma espada monstruosa de 20 metros. Além disso, como o poder mágico não tinha peso, a espada transformada não seria mais pesada. De certa forma, era semelhante ao Jingu Bang de Sun Wukong. A única diferença era que Shanae não precisava de uma arma de nível lendário para exibir uma força semelhante. Matando centenas de monstros com um único golpe, um poder imperial capaz de fazer Jin estremecer de medo. Imperador do campo de batalha seria o epíteto dado a ela. Você deveria estar usando uma espada, não um arco. Assim como na história original, armas grandes como Yandere ou Claymore combinavam melhor com ela. Ela ainda tinha o poder financeiro para comprar as armas mais caras. Oh sim. O que você sabe sobre mim? Mas Shanae não conhecia seu futuro. Ela se recusou até mesmo a aceitar a ideia. A atual Shanae ainda não superou seu medo de combate a curta distância. Deixa pra lá então. Entrei no portal. Eu podia sentir um olhar ressentido perfurando minhas costas. Ela pode estar pensando, ele realmente vai me deixar aqui? Mas sim, eu estava planejando fazer exatamente isso. O próximo dia. Assim como o ditado, nada viaja mais rápido do que palavras, o assunto da noite passada já estava muito difundido. Shanae foi atacado por um Djinn, e o Djinn era um cadete chamado Sven. Shanae saiu vitoriosa, mas ficou gravemente ferida. Mas mesmo em meio a tal boato, a aula de sexta-feira recomeçou normalmente. Meu encontro com Kinsu também não foi adiado. Ele me pediu para ir ao quarto 303 antes das 17 horas. É um assunto importante, então não se esqueça. Se der certo, pode melhorar sua nota também. Depois da aula, ele me lembrou mais uma vez. Ele deveria ter ouvido sobre o que aconteceu com Shanae, então ele provavelmente estava planejando visitá-la depois da reunião. Sim. Eu balancei a cabeça. Kinsu deu um tapinha no meu ombro e saiu andando. Eu bocejei enquanto olhava para suas costas. Como eram 15h30, ainda tinha algum tempo antes da reunião. Eu queria voltar para o dormitório e tirar uma soneca. Mas enquanto eu estava falando no corredor, o que? Parecia que alguém estava me seguindo. Mas quando me virei, ninguém estava lá. A presença era muito calma para ser um Djinn. Então era um assassino. Porque um assassino estaria me seguindo. Eu estava enganado. Peguei meu laptop e continuei andando. 383.013.160 pontos foram depositados. Esses pontos podem ser usados no Violete Banquete ou trocados por dinheiro. Pelo menos 10 milhões necessários, por causa da enorme taxa de Violete Banquete, o que estava perto de 600 milhões de uns encolheu para 400 milhões. Mas não havia razão para pensar que era injusto. A primeira negociação com Violete Banquete sempre foi assim. O comprador Oniflip pediu para falar com você. O apelido do vendedor aparecerá como anônimo. Se você tiver mais ginsengs, gostaria de comprá-los. Não aceitei o pedido dele.
Eu também não tinha ginsengs para vender. Agora, eu me virei rapidamente. Shazazak, num piscar de olhos, alguém se escondeu atrás da parede. No entanto, meus olhos podiam ver através das paredes. Era uma pessoa bastante inesperada. Rachel. Com as costas grudadas na parede, ela segurava seu coração pulsante. Eu estava enganado? Para entender por que ela estava me seguindo, eu me virei. Então, desliguei o laptop. Usando sua tela preta como espelho, olhei para trás. Quando comecei a andar, Rachel espiou a cabeça para fora. Seu olhar estava fixo na minha bolsa. Mas por que minha bolsa? A única coisa dentro dela era um caderno. Ah, pensando nisso agora, este era o caminho para a biblioteca. O dormitório ficava bem ao lado. Ela está tentando roubar meu caderno. Não, uma princesa não faria algo assim. Além disso, não havia nada que valesse a pena. Continuei a andar e Rachel me perseguiu tenazmente. Ela não parou até que eu entrei no meu dormitório. Ela realmente me seguiu até aqui. Quando olhei para fora da janela do dormitório, ela estava olhando para o dormitório com um rosto arrependido. Interessante. Entrei no meu quarto com um sorriso. Depois de tirar uma soneca leve, saí do dormitório e cheguei ao quarto 303 que Kim Soo me falou. Já vi uma equipe reunida aqui, Shin Jong-gak, Yoo Yeonha, Kim Oraki e Yeongan. Quase parecia uma cena do meu romance, Kim Soo e seu amigo contra Shin Jong-gak e seus lacaios. Até Kim Oraki, que era o mais fraco aqui, teve um papel bastante importante até o meio da história. Eu me senti completamente fora do lugar. Eles não disseram nada quando me viram, então eu abri minha boca primeiro. Por que você me ligou? Eu perguntei, fingindo não saber. Mas apenas essa pergunta inocente foi o suficiente para fazer Shin Jong-gak franzir a testa. Felizmente, Kim Soo explicou antes de Shin Jong-gak expressar sua insatisfação. Ainda não contei a Jin por que estamos nos encontrando. Então o que é? Kim Soo se levantou com a minha pergunta. Ele deveria ter ficado sentado. Sua altura me deixou um pouco desconfortável. Eu defini sua altura como 185 centímetros. Agora, eu estava um pouco arrependido. Jin, você já ouviu falar sobre cadetes desaparecidos, certo? Sim. É sobre isso. Ruby nos confiou para investigar a causa. Claro, eles vão fazer sua própria investigação, mas como é provável que o culpado seja um aluno, eles acham que será mais fácil para os alunos investigarem. Eu estava prestes a assentir despreocupadamente, mas depois de perceber que esta deveria ser a primeira vez que eu ouvia sobre isso, eu abaixei meu queixo fingindo estar surpresa. Mas por que eu? Você tem bons olhos. Ouvi dizer que você pode ver a mais de 1000 milhas de distância. Bem, sim. Eu tenho bons olhos. Então realmente foi por esse único motivo? Fingi um sorriso e me sentei em uma cadeira próxima. Como resultado, Kim Soo veio naturalmente sentar-se à cabeceira da mesa. Kim Soo olhou nos meus olhos e perguntou. Você vai nos ajudar? Não sei se consigo, mas... Eu não queria desistir do potencial SP. Obrigado. Kim Soo sorriu alegremente. Ele então limpou a garganta e mencionou o incidente de ontem. Primeiro, eu não acho que o Jin que atacou Naeun seja o culpado deste incidente. Mas... Shin Jong-gak o interrompeu. Naeun. Ele estava mexendo com o fato de que ele não se dirigiu a Shai Naeun com seu sobrenome. Mas eu acho que há uma grande chance de que Shai Naeun seja o próximo alvo do verdadeiro culpado. Jin segue as ordens de seu demônio contratado. Então se o demônio contratado de Sven ordenou que ele atacasse Shai Naeun, faz sentido que outro Jin fosse atrás dela. Era uma boa teoria, mas incorreta. O diabo contratado de Sven e o diabo contratado do culpado não eram a mesma coisa. Em primeiro lugar, as Asmodeus e Lili tinham disposições completamente diferentes. Então, eu estou me perguntando, você consegue pensar em alguém suspeito? Alguém que você conhece que recentemente tem agido de forma estranha. Antes do início da investigação real, Kim Soo pediu a opinião de todos. Mas ninguém deu um passo à frente, e eu e Yeonha estava me encarando fixamente. Logo, Shin Jong-gak e Kim Oraki também voltaram seus olhares para mim. Eu conheci o verdadeiro culpado. Mas hesitei em revelar seu nome sem qualquer prova. O culpado deveria estar deixando vestígios de seu ato, mas ele estava indo rápido demais. Na história original, 6 pessoas desapareceram no período de 2 meses, mas neste enredo,
3 pessoas desapareceram em apenas 2 semanas. Eu me senti culpado por deixar mais pessoas morrerem só para que eu pudesse esperar a história chegar. Nesse ritmo, pode até haver mais vítimas do que na história original. Talvez fosse melhor descartar o nome dele, para que a equipe de investigação tivesse uma ideia por onde começar. Sim, eu tenho alguém em mente. 5 pares de olhos se concentraram em mim. Quem? Kim-Soo perguntou. Eu lentamente abri minha boca e falei o nome do verdadeiro culpado. Yun-Yun. Imediatamente, um profundo silêncio desceu na sala. Ninguém pareceu reagir ao meu comentário. PF. Logo, a risada zombeteira de Yoon quebrou o silêncio, e Kim-Soo gentilmente rebateu. Essa pessoa tem um álibi. Nós já investigamos porque ele estava perto da primeira vítima. Era óbvio que Yun tinha um álibi. Mas e se a vítima for para Yun sozinha? Uma magia mental que poderia atrair um cadete. Sim, isso faz sentido. Shin Jong-gak rebateu sarcasticamente. O desprezo e o desdém que ele tinha nos olhos eram como se ele estivesse olhando para um inseto. Assim como Shin Jong-gak disse, não era fácil atrair um cadete com uma magia mental. Mesmo que fosse possível, não poderia ter escapado à suspeita das pessoas. Afinal, as pessoas que estavam sob o efeito da magia mental se moviam como marionetes ou espantalhos. No entanto, se é magia mental, sim. Mas era diferente se fosse amor. Essa era a maior diferença entre encantamento e magia mental. Alguém que estava apaixonado não sabia que estava enfeitiçado. Dane-se a conversa inútil. Shin Jong-gak me interrompeu antes que eu pudesse terminar minha frase. Ele então chutou uma cadeira vazia, que rolou em direção à minha perna. Quanto a mim, naquele momento, Yoon deu um sorriso perigoso. Ela lentamente levantou a mão e apontou para mim. Estou mais desconfiado de você. O que? Minha cabeça deu um branco. Porque foi tão repentino, fiquei sem palavras e congelei. Yoon, isso também não está certo. A Jin também tem um álibi. Kim-Soo rapidamente refutou a ideia, mas Yoon rebateu facilmente. Seu álibi é um registro dele usando o portal. Se ele é um Jin, adulterar algo assim deve ser fácil. Comparado ao Yun Sênior que estava com os outros, essa pessoa é muito mais. Por que não batemos nele primeiro? Kinhorak se levantou apressadamente. Com a maneira como ele estalou os dedos e exibiu seus músculos, ele praticamente parecia um ogro em miniatura. Tenho certeza que ele vai cantar ou se transformar se for derrotado. Ei, levante-se. Yoon e Kinhorak. Shin Jong-gak e Yeongan. Todos, exceto Kim-Soo, olharam para mim com olhos desconfiados. Como pessoa no meio de tudo isso, eu estava furioso. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, mesmo em um jogo da máfia. Então era assim que era ser falsamente acusado. Eu não deveria ter mencionado o nome de Yun. Não, mesmo se eu não tivesse, isso teria acontecido de qualquer maneira. Yoon deve ter planejado fazer isso desde o início. Jong-gak, eu posso quebrar um braço ou dois, certo? O ogro pediu o consentimento de Shin Jong-gak. Antes que Shin Jong-gak pudesse dar sua resposta, pulei da cadeira. Sim, venha até mim, seu gordo filho da puta. Vou fazer um buraco na sua cabeça. O que você disse? Olhe para este filho da puta louco. Kinhorak levantou a voz. Tirei minha arma do bolso de trás, mas Kinhorak apenas bufou com desdém. Retardado, você acha que isso pode me fazer vacilar? Kinhorak se posicionou para avançar. Eu também baixei meu centro de gravidade. Eu tinha éter. Eu poderia cozinhar um porco idiota sempre que quisesse. Pare. Mas naquele momento, Kim-Soo se interpôs entre nós. Ele até tinha sua espada de treinamento. Agora não é hora para isso. Jin, você se acalme também. Voltei à realidade, olhando para o brilho arrepiante na lâmina de sua espada. Embora eu tenha gritado de maneira grandiosa, Kinhorak era um oponente muito forte para o meu atual. Não fique com raiva. Se você ficar com raiva, a perda é a sua. Depois de dizer isso a mim mesma, respirei fundo e apontei para Yoon. Você, se tiver dúvidas, pergunte a Shai Na-Yun. O que Na-Yun tem a ver com isso? Eu estava conversando com Yoon, mas foi Shin Jong-gak que reagiu com sensibilidade. Quando ela foi atacada por um Jin, eu também estava lá. Nós o matamos juntos. Ela ainda não te contou? Eu disse isso enquanto olhava para Yoon.
Ela recebeu meu olhar de uma maneira perfeitamente calma, sem uma única palavra. De qualquer forma, eu me fiz claro. O culpado é aquele pedaço de merda Yun. Depois de deixar essas palavras para Yeonha, a vítima final, eu me virei. Reino Unido. No meio da caminhada, tropecei acidentalmente. Meu corpo escorregou para o lado. Mas no caminho que eu estava andando, um javali gordo de repente voou e se chocou contra a parede. A carga foi muito rápida para um javali e muito destrutiva para um ataque a um colega cadete, pois uma rachadura apareceu na parede reforçada de clube. Oh! Você se esquivou disso. Os lábios de Shin Jong-ak se torceram em interesse. Isso agora foi o ataque de Kim Oraki. Se batesse, eu não achava que terminaria com apenas alguns ossos quebrados. Você. Filho da puta. Kim Oraki se levantou. Para alguém que atacou primeiro, ele com certeza estava com raiva. Eu não tinha outra escolha. Apontei minha arma para ele. Acho que preciso te ensinar uma lição. Mas Kim Su nos parou mais uma vez. Desta vez, ele fez isso com ação em vez de palavras. O poder mágico surgiu de sua espada e me separou de Kim Oraki. Se você é tão suspeito, apenas pergunte a Naeun. Yeonha. Ele gritou para Yeonha. O olhar furioso de Kim Su até fez o orgulhoso Yeonha encolher. Espere um minuto. TSK. Yeonha estalou a língua e ligou seu smartwatch. 1. Jingle Bang é o cajado mágico usado por Sun Wukong, que pode se alongar infinitamente. O extra da novela capítulo 34. Período de exames. 2. Yeonha ligou para Shai Naeun e perguntou se o que Kim Yajin disse era verdade. Shai Naeun explicou cuidadosamente o que aconteceu no dia anterior, e foi exatamente como Kim Yajin disse. Na verdade, Shai Naeun chegou a fazer uma afirmação definitiva. Não tem como Kim Yajin ser um Dijin, ela disse. A reunião foi dissolvida depois. Kim Yajin saiu da sala, enquanto Kim Su e Yeongan o perseguiam. Uma vez que a perturbação curta, mas feroz, passou, o quarto 303 ficou em silêncio. As três pessoas restantes não falaram. No meio do silêncio, Yeonha viu Kim Oraki massageando seu ombro direito. Isso dói? Não, eu estou bem. Esse foi o seu presente, certo? Muitos cadetes já sabiam sobre o dom de Kim Oraki. Foi assim que fui direto. Um dom simples e bruto que instantaneamente amplificou o poder explosivo e destrutivo de seu corpo. Este dom fácil de entender foi um dos mais fortes dons para as artes marciais. Mas Kim Yajin se esquivou de seu ataque facilmente. Seu movimento não era chamativo ou ágil de forma alguma. Quase como se tivesse simplesmente tropeçado, ele usou um movimento conciso para desviar de Kim Oraki, cujo dom era especializado em artes marciais. Kim Oraki desviou o olhar de Yeonha. Ele não estava se sentindo arrependido por acusar injustamente Kim Yajin. Ele só estava envergonhado por seu ataque ter sido evitado tão facilmente. Eka. Yeonha suspirou e olhou para Shin Jong-ak. Por um tempo, ele estava apenas olhando para seu smartwatch. Ele estava mandando mensagens para Shai Naeun. É com isso que Yeonha se preocupa. Jong-ak, o que você está fazendo? Yeonha se aproximou dele com um sorriso afetuoso. Shin Jong-ak respondeu sem se incomodar em dar uma olhada em Yeonha. Estou olhando para ver se há mais de um item que comprei. Item? Sim, eu comprei alguma coisa. O que você comprou, tio? Yeonha puxou o braço de Shin Jong-ak e agiu de maneira fofa à sua maneira. Você não precisa saber. Mas Shin Jong-ak a empurrou. O rosto de Yeonha congelou com sua ação fria. TSK. Se terminarmos, vou embora. Shin Jong-ak estalou a língua e se levantou. Em sua mente, sua ação foi justificada. O site que ele estava olhando era o famoso Violet Banquet. No entanto, os cadetes da CUB foram proibidos de serem membros desse site. Não era apenas Violet Banquet. Possuir qualquer identificação do mercado negro era suficiente para expulsar um cadete. Mesmo assim, sua atitude indiferente feriu os sentimentos de Yeonha. Kim Oraki, você não vem. Oh sim. Kim Oraki, que estava espiando o rosto de Yeonha, seguiu Shin Jong-ak como um cachorrinho. Assim, Yeonha ficou sozinha. Ela olhou ao redor da sala vazia. De repente, a raiva surgiu de seu coração. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Agora, ela estava começando a ficar chateada. Shin Jong-ak, seu bastardo,
Qual parte de China Yun é melhor que eu? Eka. Mas o que posso fazer? Só tenho que me esforçar mais. Quando You Liang estava prestes a perseguir Shin Jong-ak, seu smartwatch vibrou. Era uma mensagem de Yun Yun. Vai haver um exame preparatório na próxima segunda-feira. Você está vindo, certo? As atividades do clube pararam durante os períodos de exames, mas o clube acadêmico ofereceu tutoria por pares durante esse período. Yo Leonha começou a digitar, mas de repente ela se lembrou do que Kim Ajin disse. Que o culpado deste incidente foi Yun Yun. Estúpido. Yo Leonha descartou a ideia mais uma vez e enviou sua resposta. 20 Ruma. Eu estava sentado em um banco. Eu já afugentei Kim Su e Yongan, que me seguiram para me confortar. Em um parque vazio, olhei para o céu noturno sozinho. Eu liberei a amargura em meu coração. Refleti sobre o que aconteceu. Não só fui jogada no meu próprio romance, como até briguei com personagens que criei com amor. Todos os tipos de sentimentos que eu tinha guardado no meu coração explodiram hoje. Eu queria parar. Eu queria voltar para minha antiga casa de um cômodo. Eu queria ver meus pais. Eu os evitei, dizendo que estava muito ocupado, mas agora estava cheio de arrependimentos. Como estava o tempo fluindo no meu velho mundo. Se fosse o mesmo que este lugar, eu já deveria ser uma pessoa desaparecida. Posso até ser considerado morto quando voltar. Afinal, eu teria que passar cerca de 10 anos neste mundo. Nesse ponto, fiquei feliz por ter aumentado meu status de perseverança. Neste mundo, eu não tinha nada. As memórias que construí, os relacionamentos, os sentimentos, nenhum deles estava aqui. Meu antigo eu não teria sido capaz de suportar. Mesmo que não tivesse coragem de me suicidar, teria desistido da esperança de voltar para casa. Eu poderia ter desistido de fazer parte da história principal e ter passado a viver uma vida normal. Eu quero ver você, mãe. Não parecia certo dizer isso como um homem de 26 anos, mas minha voz tremeu com a profunda sinceridade em meu coração. Eu esperava que ela estivesse saudável. Eu esperava que ela estivesse se dando bem com papai. Se o tempo estivesse fluindo normalmente no outro mundo, eu esperava que eles descobrissem sobre o meu desaparecimento o mais recentemente possível. Eu não queria nem imaginá-los tristes por minha causa. Uma vez que comecei a pensar nessa linha, simplesmente não parecia terminar. Lembrei dos meus amigos. Eu os xingava de vez em quando por me ligar quando estava ocupado, mas sentia falta deles, especialmente hoje. Até os veteranos da minha faculdade e do exército, que gostavam de mexer comigo, surgiram na minha cabeça. Ambas as conexões boas e ruins que fiz em minha vida se iluminaram em meu coração como estrelas. Mas o mundo exterior ainda estava escuro, e nem mesmo uma tênue luz estelar existia em seu céu. Sonhar com estrelas em um mundo sem estrelas só me encheu de angústia. Limpei meus olhos avermelhados e me levantei. A arma na minha mão ainda estava fria e pesada. A sensação era como um cheiro familiar. Meu alto status de perseverança realmente me deu um incrível poder de recuperação. Um dia foi o suficiente para consertar minha mentalidade quebrada, e depois de malhar, caçar e comprar ações, como de costume, o fim de semana voou em um piscar de olhos. Os exames são na próxima semana, começando com os exames escritos. Os exames de combate serão na semana seguinte. Mas lembre-se do que eu sempre disse. Os exames escritos são tão importantes quanto os exames de combate. Hoje foi segunda-feira. O professor propositalmente falou em tom grave. Assim como ele disse, os exames de meio de semestre começariam em apenas uma semana. Eu também estava um pouco apreensivo. Claro, eu não tinha nada com que me preocupar nas provas escritas, mas o problema estava nas provas de combate. Nos duelos, os cadetes lutavam entre si em uma batalha 1 contra 1. Nas guerras de monstros, os cadetes lutavam contra monstros ilusórios convocados por magos em vez de marionetes de mana. Os cadetes não mostravam misericórdia em duelos para maximizar os pontos que ganhavam, e monstros convocados em guerras de monstros estavam em uma liga completamente diferente das marionetes de mana. De certa forma, eles não eram diferentes de monstros reais. Então eu tive que me preparar para a dor de ter minha carne cortada ou meus ossos quebrados. Mas deixando de lado a preocupação com o exame, eu não conseguia me concentrar na aula de hoje por causa de alguém sentado ao meu lado. Rachel. Ela sempre se sentava sozinha no fundo da classe,
Mas desde que os resultados saíram para o exame de análise do reino dos fenômenos, ela tem se aproximado de mim, assento por assento, e agora ela estava sentada ao meu lado. Para ser exato, ela ainda estava a um assento de distância, já que ainda havia um assento vazio entre nós. De qualquer forma, Rachel continuou dando uma olhada no meu caderno. Ela não estava apenas roubando um olhar, mas também parecia estar escrevendo algo. Só para ter certeza, escrevi uma sequência aleatória de palavras. Ioukinokejunjayuk, Iouokija. Kinjunayuk. Era o nome da minha mãe e do meu pai. Revirei os olhos para o lado e observei Rachel. Como esperado, ela deu uma olhada antes de rapidamente anotar algo em seu caderno. Com meus olhos, pude ver claramente as palavras Ioukinokejunayuk. Em seguida, rabisquei uma série de números ao lado dos nomes dos meus pais. 1968059.196609112. Era aniversário do meu pai e da minha mãe. Rachel também anotou os números. Em seguida, rabisquei o nome do cachorro que eu costumava ter. Depois de Putzmid, que era um anagrama de sou estúpido. A aula então terminou enquanto eu ainda estava brincando com Rachel. Boa sorte em seus exames na próxima semana. Os resultados serão postados para que todos vejam, então não se envergonhem. O professor saiu depois de lembrar os cadetes. Imediatamente depois, o assento de Shainayun ficou barulhento. Shainayun voltou do hospital hoje. Parecia que ela ainda tinha problemas para se mover, pois tinha todo tipo de equipamento de apoio com ela. Assim como na história original, Kinsu e Shinjongaki correram até ela. O que há de errado com vocês? Eu posso me mover muito bem sozinho. Eles recuaram um pouco com a reclamação de Shainayun, mas ainda permaneceram pairando em torno dela. Kinsu, você deveria ir embora. Por quê? Você não pode ver que Nayun está desconfortável com você por perto. Shinjongaki estava provocando Kinsu como sempre, e uma garota os observava de lado com olhos um tanto solitários. Ela sorriu, agindo como se estivesse bem, mas eu sabia que ela estava se sentindo alienada. Obviamente, era Yoonha. Yoonha se aproximou de Shainayun e dos outros e falou. Jongaki, Nayun, eu vou primeiro. Sim. Tchau Yoonha. Boa sorte estudando. A saudação de Shinjongaki e Shainayun foi apenas por cortesia. Yoonha saiu da sala mordendo os lábios. Enfiei meu laptop e utensílios de escrita na minha bolsa e saí pela porta dos fundos. Imediatamente, encontrei Yoonha. Ela deveria ter ido para a esquerda para ir para o dormitório, mas por algum motivo, ela escolheu a direção oposta. Nós nos olhamos sem jeito. Onde você está indo? Eu perguntei. Para o dormitório. Como eu disse antes, este não era o caminho para o dormitório. Mas eu não queria continuar falando com ela. Eu vejo. Yoonha também não disse mais nada. Ela simplesmente fez uma pequena reverência e passou por mim. Yoonha abriu a porta da sala do clube. A sala do clube não parecia diferente do habitual, mas a sala vazia exalava um leve calafrio. A única pessoa dentro era Yun, que estava lendo na plataforma de ensino. Yoon inclinou a cabeça. Onde estava todo mundo? Naquele momento, Yun notou Yoon e se aproximou. Você está aqui? Sim. Venha se sentar. Yoon sentou-se por enquanto. Não ter mais ninguém por perto a deixou um pouco desconfortável, mas logo se acalmou. Provavelmente foi graças a Yun. Por alguma razão, o cheiro que Yun exalava era calmante e aconchegante, então Yoonha sempre podia relaxar na frente dele. Onde todos foram? Eles estão vindo em breve. Ah, certo, Yoonha, ouvi dizer que você se juntou ao time. Equipe. Você sabe, a equipe de investigação de Jin. Também estou nele como representante do segundo ano. A voz de Yun era clara e firme. Pelo menos, foi assim que Yoonha se sentiu. Oh, sério? Como esperado, a suspeita de Kim e Jin era um completo disparate. Mas não fizemos nenhum progresso. Vocês têm alguma pista? Algum suspeito? Não, ainda não. Sério? Então vocês também não fizeram nenhum progresso? Yun perguntou suavemente. Yoonha ponderou por um momento sobre sua maneira cortês de falar. Progresso. Não havia nenhum. A reunião foi dissolvida antes que qualquer coisa acontecesse. Uma pessoa disse alguma coisa, mas foi estúpido. Estúpido. Estou curioso para saber o que era agora.
Yun se inclinou contra a mesa em que Ouyonha estava sentada e colocou uma vela perfumada. O que é isso? Uma vela perfumada. Vai ajudar quando estivermos estudando mais tarde. De qualquer forma, o que essa pessoa disse? Yun perguntou com um sorriso gentil no rosto. E Ouyonha cheirou a vela perfumada. Era aromático e suave. Seu corpo relaxou, e a exaustão do dia pareceu se desgastar. Diga-me. Não é nada, realmente. E Ouyonha sorriu. Um cara estava dizendo que você era um Djinn. Que você poderia usar algum tipo de magia mental. Absurdo, não é? Depois de responder, Ouyonha cheirou a vela perfumada mais uma vez. A fragrância maravilhosa era quase viciante. Porque ela estava focada na vela perfumada, ela não viu o rosto de Yun. Ele tem provas. Não. Naquele momento, Ouyonha de repente saiu de seu torpor. A tensão brotou em seu corpo mais uma vez. Ela virou a cabeça para Yun e olhou para ele. Ao ser suspeita, a maioria das pessoas inocentes não perguntaria se havia provas. Pelo menos, não como a primeira pergunta. Afinal, não poderia haver nenhuma evidência contra alguém que não cometeu um crime. Oh, opa, eu falei errado. Que garoto engraçado. Por que ele está me chamando de Djinn? Yun percebeu seu erro e rapidamente se corrigiu. Mas era tarde demais. Ouyonha recuou, tirando o chicote do bolso de trás e apontando para Yun. Quem é você? O que há de errado, Yonha? Yun sorriu. O arco suave de seus olhos e lábios rapidamente torceu viciosamente. Ainda não é sua vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.